o santo do dia 18 de setembro. Hoje vamos esquecer a história de vida de São José Caputinho e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de setembro. São José Caputinho nasceu no dia 17 de junho de 1603, no século XVII, na cidade de Caputinho, na Itália. A sua família não levava uma vida fácil. Seu pai, Félix, foi envolvido em uma falência financeira de um conhecido a quem havia emprestado dinheiro, acabando na miséria. Por isso, José Caputinho veio ao mundo nascido em uma manjedoura, como Jesus. Desde criança, teve de arregaçar as mangas para contribuir com as despesas da casa, trabalhando em uma venda. São José Caputinho até começou a ir à escola, mas foi acometido por uma grave doença, úlcera granosa, que o obrigou a deixar os estudos por 5 anos. Sua mãe, Francisca Pananca, mulher forte e vigorosa, tentou dar-lhe uma formação básica, mediante a narração da vida dos santos como São Francisco de Assis. Amadureceu em José o desejo de seguir, imitar a vida do pobrezinho de Assis. Aos 16 anos de idade, pediu para entrar na ordem dos frades franciscanos conventuais, no convento de Grotella. Entretanto, a sua pouca formação escolar não ajudou, sendo obrigado a voltar à sua vida de antes. Com o tempo, José Caputinho dirigiu-se aos franciscanos reformados e depois aos capuchinhos de Martina Franca, mas as respostas sempre a mesma: pouca instrução, além de suas primeiras manifestações de êxtase, durante as quais deixava cair tudo das mãos, que o tornara inadequado para a vida comunitária. Neste ínterim, Supremo Tribunal de Nápoles estabeleceu que, tornar maior de idade, José deveria trabalhar sem remuneração, até pagar toda a dívida do pai. Já falecido, diante de tal sentença, que na verdade era uma verdadeira escravidão, o jovem voltou a pedir para entrar no convento de Grotella. Os frades levaram a sério a sua situação e o ajudaram a fazer um verdadeiro percurso de estudo, entre milhares de dificuldades, mas graças à sua grande força de vontade, chegou a hora de enfrentar o exame para o diaconato, e ali realizou um prodígio. José, conhecido fundo apenas uma passagem do Evangelho, precisamente aquele que, por acaso, o bispo examinara-lhe e pediu para comentar. Um acontecimento extraordinário semelhante deu novamente. 3 anos depois, durante o exame para o sacerdócio, o bispo interrogou alguns candidatos e, achando-os particularmente preparados, entendeu a admissão ao sacerdote, e todos os 4 candidatos, enfim, no ano de 1628, no século XVII, São José Bernardino foi ordenado padre. A humildade de São José Caputinho, porém, permaneceu provincial. Ciente das suas limitações culturais, nunca renunciou aos trabalhos manuais mais simples. Chegou a ser apelidado irmão burro. No entanto, dedicado ao seu serviço dos mais pobres, José viveu o seu amor à Igreja Católica de forma incondicional. Colocou Jesus Cristo ao centro de sua vida e tinha uma profunda devoção
a Maria, Mãe de Deus. Contudo, a quem ouviu falar reconhecia nele a luz de uma teologia madura, com a qual fazia debates profundos, e era um dom da ciência infundida, Deus que se revela no conhecimento dos homens, que o tornou um grande sábio. No entanto, acentuava-se em José os fenômenos de êxtase, levitação, sobretudo quando pronunciava os nomes de Jesus e Maria. Ao tais episódios não passaram despercebidos a Inquisição de Nápoles, que o convocou para saber se o jovem de Corputino estivesse abusando ou não da credulidade popular. E precisamente diante dos juízes reunidos no mosteiro de São Gregório Armênio, José teve uma levitação, por isso foi absolvido de todas as acusações, mas o Santo Ofício obrigou o isolamento longe das multidões. Desta forma, o futuro santo passou de um convento a outro: Roma, Assis, Petrubina, Fossobrone, até chegar em Osimo, perto de Ancona. Finalmente, ao chegar ali, em 1656, no século XVII, por ordem do Papa Alexandre VII, encontrou a paz. De fato, ali permaneceu sempre até a morte, levando sempre uma vida humilde ao serviço do próximo, em colóquio pessoal com Deus. Um cúmule de celebração eucarística. São José Corputino faleceu no dia 18 de setembro de 1666, no século XVII, aos 60 anos de idade. O beato Bento XIV o beatificou em 1753, no século XVIII, e o Papa Clemente XIII o canonizou em 16 de julho de 1767, no século XVIII. Hoje, os seus restos mortais descansam em uma urna de bronze dourada na cripta da igreja de Osimo, a ele dedicada. Foi construído também um santuário em sua homenagem, em Capputinho, sobre a estrebaria aonde o santo faleceu. A capacidade de voar com a mente e com o corpo, eis que a chave estilística de que caracterizava a vida de São José Capputinho. No entanto, apesar de suas dificuldades nos estudos, recebeu o dom da ciência, infundida em momentos de êxtase com levitação. Isto tornou-se o padroeiro dos estudantes universitários. Minha oração: tu que alcançastes os mais altas ciências, não pela vida intelectual, mas sim pela vida mística, ajuda-nos nos nossos estudos e no nosso desejo mais sincero de conhecer a Deus. Ensina-nos a descobrir em Jesus o caminho da sabedoria, hoje e sempre. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de setembro. Na Nicomédia, na atual Turquia, Santo Oceno, mártir no século II, no ano 250 pelo Império Romano. Em Peiomenso, na Frígia, na atual Turquia, Santa Aridana, mártir no século II, no ano de 155.
Em território de Gália Veronesa, hoje na França, São Feróculo, mártir no século III, no ano de 250 pelo Império Romano. Em Milão, na Itália, o falecimento de São Eustórico, bispo, faleceu de morte natural no século IV, no ano de 355. Em Alvarez, no território da França, o falecimento de São Cenário, bispo, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 550. Em Logonês, também na França, São Ferolono, bispo, faleceu também de morte natural no século VI, no ano de 580. Em Cortina, na ilha de Creta, São Elmério, bispo, faleceu de morte natural no século VII, no ano de 650. Em Adali, na Alcásia, litoral da Alemanha, o falecimento de Santa Ricarda, que era a rainha, mas renunciando-se ao reinado, largou tudo para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Igreja Católica, e fundou vários mosteiros para as mulheres pobres e viúvas. Ela faleceu de morte natural no século IX, no ano de 895. Em Nambuim, na cidade de Tausquém, hoje no Vietnã, São Domingos Trex, presbítero da Ordem dos Pregadores, morreu martirizado no século XIX, no ano de 1840, pela ordem do imperador do Vietnã, morreu martirizado em plena praça pública. Em Paimel, localizado próximo à missão de Colombo, em Uganda, na África, os beatos Davi Okolono, Gildo Uiguana e 50 cristãos católicos morreram martirizados, fuzilados em plena praça pública de Uganda pela ordem do presidente daquele país. Em Ciudad, na Espanha, o beato Carlos Terrano Guiniz, religioso da Companhia de Maria, morreu martirizado em plena praça pública pela ordem do governo da Espanha. Próximo à cidade de Gandra, na província de Valência, também na Espanha, os beatos Fernando Garcia Cedras e José Garcia Mas, presbíteros, morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Monsorretes, também na Espanha, os beatos Ambrósio e Valentim, presbíteros, e Francisco, Ricardo e Modesto, todos eles religiosos da congregação dos Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores, morreram martirizados em plena praça pública na Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Paguelos de Jarmana, na Espanha, o beato Salvador Fernandes Pérez, presbítero da Sociedade Salesiana, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. No campo de concentração de Dachau, em Munique, na Alemanha, o martírio do beato José Kult, presbítero, que morreu martirizado no campo de concentração pela ordem do exército nazista de Hitler contra a Igreja Católica no século XX, no ano de 1942. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 18 de setembro, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de São José de Cappuccino, o padroeiro dos estudantes e dos universitários.